O ano de 2022 está voando, não é mesmo? Então eu decidi criar esse vídeo para apresentar para você as principais tendências na moradia em 2022 diretamente no Revit. Quer saber quais são? Então fica comigo até o final. Oi gente, eu sou a Larissa da Vitrine Revit. Sabemos que uma das principais queixas dos arquitetos é a má remuneração e a falta de valorização na prestação dos seus serviços. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, infelizmente, acontece com muita frequência. Daquele conhecido, aquele amigo, pedir uma dica de projeto para casa. É só uma ideia. Então, acontece muito. O que nós arquitetos queremos? Nós queremos que a nossa empresa ganhe força competitiva e gere ainda mais lucros, né? A gente precisa pagar as nossas contas como todo mundo, é meio óbvio. E por que é tão importante você acompanhar as tendências da arquitetura? Quando você acompanha as tendências da arquitetura, você consegue antecipar os movimentos do seu cliente e ganhar uma vantagem competitiva dentro do seu mercado. Mas nós sabemos que para você acompanhar as tendências, você precisa investir o seu tempo. Então, pensando nisso, nós resolvemos poupar o seu tempo e nós compilamos 7 tendências essenciais na moradia em 2022 diretamente no Revit. Antes da gente dar início nessas 7 tendências, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e seja muito bem-vindo. Nós concentramos as tendências dentro desse lindo apartamento modelado diretamente no Revit e especialmente para vocês. Só por esse trabalho eu acho que a gente já merece o seu like. No final do vídeo eu vou deixar um brinde também para vocês. Então vamos lá, vamos começar as 7 tendências na moradia em 2022. O vírus que circula o planeta desde 2019 teve um grande impacto na humanidade e também na arquitetura. Nós tivemos que redescobrir o nosso lar e, consequentemente, novos hábitos acabaram surgindo com o isolamento. Inclusive, até hoje, eu tô de home office, trabalhando de casa. Eu amo home office, eu nasci pro home office. Coloca aí nos comentários se você é time home office ou time presencial. Mas voltando ao assunto, foram meses trancados dentro de casa. Então nós tivemos que nos adaptar ao novo normal e muitos espaços, que antes eram subutilizados, eles passaram a ser demandados nas nossas rotinas. Então, por conta disso, a tendência número 1 para moradia em 2022 é o espaço multifuncional. A possibilidade da gente usar o mesmo espaço em diversos usos certamente se tornou o desejo número 1 dos nossos clientes. Essa tendência nós aplicamos aqui no quarto de hóspedes. Por quê? Com o vírus, muitas pessoas pararam de receber visitas, hóspedes. Então, aquele quarto que ficava apenas para receber as visitas, ele acabou perdendo um pouco a sua função. E é interessante quando a gente projeta um quarto de hóspedes, a gente pensar em deixar a cama, uma cama que não tem cara de cama, como se fosse um sofá, que foi o que a gente utilizou aqui nesse ambiente. Uma cama que parece um sofá, tem umas gavetas aqui embaixo e no restante a gente aproveita esse quarto de hóspedes, que não tem cara de quarto, para criar um escritório, que é essa estante, essa mesinha para você trabalhar. Tivemos que pensar nessa adaptação. Deixa eu ativar aqui a section box. Nós tivemos que pensar nessa adaptação, pois agora as pessoas estão trabalhando em casa. Quem não tinha um escritório pôde aproveitar o quarto de hóspedes. Agora você tem um escritório que também é quarto, mas não tem cara de quarto.
né? É bem interessante. Então, foi essa solução que nós desenvolvemos pensando nessa tendência. E a tendência número 2 da nossa lista é o quarto como refúgio. Com a rotina de home office, é de extrema importância que a gente consiga separar o trabalho do descanso. Então, por esse motivo, nós temos que ter um local confortável na hora da gente descansar, um local apropriado, como uma espécie de refúgio. E nessa nova realidade, onde a casa ela torna-se o centro de tudo, nós precisamos definir com muita sabedoria a disposição dos nossos ambientes. Na tendência número 1, nós falamos da importância de espaços multifuncionais, mas com exceção do quarto, ok? Se você tiver a opção de deixar o seu quarto apenas para o descanso, é melhor. No Revit, nós aplicamos essa tendência do quarto como refúgio diretamente nesse espaço. Olha que interessante, esse quarto, ele tem esses elementos acolchoados, né? Esses elementos que remetam o conforto, que nesse caso eu tô falando dessa cabeceira, estão vendo? Traz essa sensação de algo mais fofo, confortável. Nós preferimos especificar esse tipo de elemento que remetam à sensação de refúgio, de conforto. Pensando nisso, também nós deixamos aqui apenas a cama, estão vendo? A cama, esses dois criados, essa cabeceira e o guarda-roupa. Por quê? Dentro desse quarto, eu não quero que tenha distrações, como por exemplo, uma mesa de trabalho. Não, aqui é o seu refúgio. Por isso que você não vai encontrar famílias de mesa de trabalho ou outros elementos que vão tirar a sua atenção, tirar o seu foco do seu descanso, do seu refúgio. Foi basicamente essa estratégia que a gente adotou aqui. Um espaço para você descansar tranquilamente e recarregar as suas energias. A número 3 da lista é a natureza para dentro de casa. O nosso lar, ele tem que ser o espaço que vai te desconectar da rotina agitada do dia a dia. Então, a natureza para dentro de casa é basicamente propor soluções de projeto que remetam a algo mais natural e voltado para a paz interior dos moradores. A terceira tendência nós aplicamos diretamente aqui no nosso projeto, dentro da nossa sala. Estão vendo esse espaço aqui? Espaço integrado entre a sala, a cozinha e essa mesinha. Por isso, se você for observar aqui, nós inserimos um jardim vertical e uma rede, justamente para a gente conseguir remeter essa sensação de tranquilidade, de natureza, de algo mais rústico. Nesse sentido, nós conseguimos alcançar a tendência número 3 com esses elementos, jardim vertical e rede. O item número 4 da nossa lista é o lar como centro de lazer. Com a incerteza, do que se esperar desse futuro e também do risco eminente, de novas variantes que aparecem, que surgem o tempo todo, em 2022 é comum a gente encontrar muitas pessoas preferindo socializar dentro de casa. Até porque eles descobriram, mais do que nunca, como receber e se divertir dentro de casa. Isso sem contar que muitas residências elas passaram por reformas em 2020 e 2021, a fim de melhorar os seus espaços. Portanto, essas áreas de recreação elas continuam sendo uma boa pedida para 2022. Aqui no Revit nós aplicamos essa quarta tendência entre esses três espaços, que é a sala, a cozinha e a churrasqueira, onde está concentrada a mesa das refeições. Quais elementos nós utilizamos pensando nessa tendência do lar como centro de lazer?
Na cozinha, nós inserimos a ilha central, estão vendo essa ilha central? Nós localizamos a ilha exatamente nessa posição, pensando na rotina dos moradores. Quando você reúne as pessoas no ato de cozinhar, certamente você criou um centro de lazer, de interação entre essas pessoas. Então, a ilha, junto com a coifa, né, com as mesinhas, é um elemento que centraliza o lazer do seu projeto. Um outro elemento que atua nesse mesmo sentido é a churrasqueira, né? Você fazer um churrasco, você vai preparar as refeições, vai fazer um almoço, um jantar, chama os amigos, recreação. Então, por isso que nós inserimos a churrasqueira exatamente aqui. E também a mesa, né? A mesa das refeições, junto com esse banco em L, está também favorecendo esse aspecto da casa como centro de lazer, em conjunto com a cozinha, com a rede, com o sofá, com a TV. Todo esse espaço aqui, ele é o coração da sua casa para receber as pessoas, receber as visitas e socializar. E o quinto item da nossa lista são os espaços integrados. Essa tendência, digamos que ela é um pouco suspeita, porque na minha opinião, esses espaços integrados, eles sempre estiveram em alta. Mas, com a permanência das pessoas em casa, a sensação de amplitude nos espaços certamente ficou ainda mais requisitado pelas pessoas. No Revit, nós aplicamos a tendência número 5 novamente nesse centro de lazer. Como assim? Estão vendo que aqui, como eu expliquei para vocês, nós temos 3 ambientes. Entre eles não há paredes, não há divisórias. Como que nós conseguimos delimitar esses espaços? Com a especificação de acabamentos diferentes. Estão vendo? O piso aqui da sala é diferente do piso da cozinha e da churrasqueira. Então traz essa delimitação, né, de áreas distintas. Também nós inserimos essas divisórias. Olha as divisórias de vidro. O vidro também é um elemento translúcido que vai permitir a integração. Com esse vidro que vai correr nos trilhos, os trilhos que estão aqui no chão e no teto, nós conseguimos integrar esses 3 espaços sem inserir paredes ou elementos visuais que vão fechar o espaço. Pensando na amplitude, né, tão solicitada pelos clientes, foi uma excelente solução de integração. Quero uma atenção em especial para os itens 6 e 7 que serão apresentados aqui na sequência, pois os próximos vídeos aqui do canal, eles abordarão a criação desses itens. Todos esses vídeos relacionados às tendências da moradia em 2022, eles serão compilados dentro de uma única playlist. Você pode assistir esses vídeos na hora que você quiser e o melhor, emitir o seu certificado de participação. Caso você tenha interesse no certificado, basta você acessar o link disponível aqui na descrição do vídeo. O item 6 da lista é a chapeleira. Isso mesmo, os clientes eles passaram a solicitar esse móvel com uma frequência muito maior ultimamente. A chapeleira ela tornou-se extremamente funcional, pois quando você volta da rua, né, a gente está mais atento com o que a gente está levando para dentro de casa. Nós criamos esse hábito de higienizar as mãos, tirar os sapatos, guardar a máscara, passar o álcool em gel. Essas regras de etiqueta e de saúde que, na minha opinião, deve permanecer independente do que estamos vivendo nesse momento. Aonde está a nossa chapeleira dentro do Revit? Bom, a chapeleira ela fica na entrada da casa, correto? Então, deixa eu cortar aqui a nossa vista. Olha que interessante. A pessoa entra por aqui, né, nesse apartamento. Quando ela entra, ela dá de cara com esse elemento, que é a nossa chapeleira. Ela ficou linda.
Olha que interessante. Tem essa parte de você inserir, né, bolsa, casaco. Aqui você pode colocar seu álcool em gel, você pode colocar a sua chave, né, ou dentro da gaveta, né, guarda a chave aqui para não ficar bagunçado. Tem um espelho, você consegue se olhar antes de sair, né, ou quando você chega. Tem aqui o banquinho para você sentar, tirar os seus sapatos. Os sapatos eles ficam aqui embaixo. Esse elemento ele está sendo extremamente requisitado, né? Então, olha que interessante como que ficou. Bem na entrada, aqui no cantinho, você passa por aqui, faz a sua triagem, né? Antes de entrar na casa e segue para dentro do seu refúgio, né? E o último item, e não menos importante, é o espaço da bike. Sim, as pessoas passaram a andar mais de bicicleta após o vírus. Segundo dados da agência Sebrae, houve um aumento de aproximadamente 30% no mercado das bicicletas nos últimos 2 anos. Mais gente querendo evitar o transporte público e também a valorização das atividades físicas ao ar livre. Então, essa grande procura por um espaço próprio para guardar a magrela, né, a bicicleta, dentro de casa, faz com que essa exigência ocupe a 7ª posição da nossa lista. Voltando para a entrada do apartamento, o espaço da bike, ele está localizado ao lado da chapeleira. Estão vendo? Tem a porta de entrada, aqui tem a chapeleira. O espaço da bike, ele tá aqui, dentro desse armário, com essas portas de correr. Bem camuflado, né? Você nem percebe que aqui tem várias bikes. Então ficou uma solução discreta e que atende bem. Por que a gente colocou aqui na entrada da casa? Como é um apartamento, não é uma casa que tem um quintal ou algo parecido, você já chega da rua, já armazena a sua bike e ela não tem que entrar dentro da casa. Imagina se você tivesse que percorrer com a bicicleta dentro da casa até chegar no espaço adequado. Pensando novamente nessa questão da triagem, né? De você não trazer sujeira que vem de fora ou doenças de fora, a gente pensou em concentrar o espaço da bike justamente aqui. Além disso, esse espaço da bike, tem aqui a bike, você consegue selecionar um novo plano de trabalho, onde te permite inserir a bike na parede vertical ou então horizontal no chão. Olha que interessante, é uma família com hospedagem, com hospedeiro, hospedagem. Então essa família, ela é uma família com um hospedeiro pela face, tanto uma face vertical ou horizontal. Então ficou bem interessante. Esse suporte aqui, né, o apoio da bike, nós vamos aprender nas próximas aulas como que a gente desenvolve uma família com esse comportamento de hospedeiro pela face. E aí, faltou algum item nessa lista que você acha importante da gente inserir? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou dessas tendências na moradia em 2022. E o grande brinde para você que chegou até aqui no final do vídeo é que nós vamos disponibilizar esse arquivo no Revit para você. E essas famílias, elas foram desenvolvidas especialmente para você que curte o nosso trabalho da Vitrine Revit. Então, se você tem esse hábito de entrar no site, baixar nossas famílias, a gente fica muito lisonjeado e nós queremos continuar entregando mais valor para o projeto, né, para os projetos de vocês. Muito obrigada, pessoal. Eu tenho certeza que essas famílias elas vão otimizar o seu tempo e não se esqueça de assistir os outros vídeos da playlist sobre as tendências na moradia em 2022. Tchau, pessoal! Tchau!